Você já imaginou dedicar toda a sua vida a alguém e ser deixada de fora justamente no dia mais importante dessa pessoa? Esta é a jornada de Dona Mariana, uma mãe que sacrificou tudo pela filha Camila e pelo genro Rafael, mas acabou descoberta, como apenas uma carteira viva para eles. Quando ela recebe a notícia de que não foi convidada para o próprio casamento da filha, um turbilhão de emoções toma conta e se inicia uma luta inesperada. A partir desse momento, a história se transforma em um drama intenso, cheio de revelações, traições e coragem. O que parecia apenas mais uma das histórias de família comuns se transforma em uma batalha pela dignidade e pela liberdade. Prepare-se para mergulhar em cada detalhe dessa trama emocionante e descobrir como uma mãe pode renascer quando tudo parece perdido. Se você gosta de histórias que tocam o coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o que achou. Agora vamos juntos entrar na história de Dona Mariana. Meu nome é Dona Mariana e tenho 62 anos. Durante toda a minha vida caminhei sobre a linha estreita entre o amor e a amargura. Vivi para o meu marido Carlos enquanto ele esteve presente, e depois da sua partida dediquei cada segundo à minha única filha Camila. Mais tarde continuei a me sacrificar pelo pequeno lar que ela construiu com Rafael, seu marido. Eu acreditava que a felicidade dela seria suficiente para dar sentido a todos os meus dias, que bastava ver lá sorrir para que o mundo parecesse menos pesado. Mas o tempo mostrou que essa disposição de me entregar sem limites me transformou em coadjuvante dentro da própria história da minha vida. Naquela noite eu estava preparando uma panela de sopa de galinha. Camila sempre pedia esse prato quando estava cansada e eu fazia questão de cozinhar com carinho, como se cada colher fosse uma forma de protegê-la. Meu coração se encheu de expectativa quando o telefone tocou. Imaginei que fosse minha filha chamando para dividir comigo alguma novidade sobre o casamento que se aproximava. Havia meses que eu aguardava por aquele dia como quem espera a luz no fim de um túnel. Eu sonhava em vê-la vestida de noiva, sonhava em caminhar ao seu lado, sonhava em finalmente colher o fruto de todos os anos de renúncia. Mas a voz que surgiu na linha não era a dela. Era Rafael. Ele hesitou um pouco antes de falar, como se buscasse as palavras certas. Disse que tinha algo a me contar. E então soltou a frase que atravessou o meu peito como uma lâmina. O casamento já tinha acontecido. Uma cerimônia pequena reservada apenas para os que eram considerados verdadeiramente especiais. Eu quase deixei o telefone cair. As pernas tremeram, a visão escureceu. Como assim eu, que tinha carregado Camila nos braços, que tinha aberto mão dos meus próprios sonhos para sustentar os dela, não era especial o suficiente para assistir ao momento mais importante da sua vida? Senti o sangue ferver. Minha mente correu em segundos por tudo o que já tinha feito por ela e por Rafael. Quantas vezes eu economizei no mercado para poder pagar a mensalidade da faculdade de Camila? Foram $12.000 destinados à educação que ela tanto queria. Quantas noites passei acordada para encontrar uma solução quando Rafael sofreu aquele acidente de moto, vende a aliança de casamento que Carlos tinha me deixado e consegui cobrir mais de $5.000 em despesas hospitalares. Lembro do dia em que eles me pediram ajuda para comprar um carro. $8.000 saíram da minha aposentadoria para que tivessem mais conforto. E ainda houve o depósito de $10.000 para o apartamento. Fora os gastos pequenos que nunca contei. Tanta comida comprada para agradar Rafael, tantos móveis reparos e contas assumidos. Se somar tudo, em apenas 4 anos foram quase $40.000. E agora Rafael me dizia que apenas pessoas especiais haviam sido chamadas para o casamento. Olhei em volta da casa. Cada objeto carregava a lembrança de um sacrifício. O sofá da sala comprei para que Camila pudesse receber os amigos. A geladeira estava sempre cheia das comidas preferidas de Rafael. O vestido roxo que eu tinha separado com tanto cuidado para a cerimônia pendia no armário, sem jamais ter visto a luz do dia.
Tudo parecia zombar de mim como se dissesse que o meu esforço nunca passou de ilusão. A vergonha foi ainda maior que a raiva. Ser excluída do casamento da própria filha era mais do que uma falta de atenção. Era uma traição, um tapa no rosto. Sempre ouvi dizer que as filhas mantêm um laço forte com as mães que querem a presença delas em todos os momentos marcantes. Comigo não. Camila escolheu afastar-se e preferiu oferecer o lugar de honra à família de Rafael e aos amigos ricos dele. Eu era apenas um detalhe incômodo, alguém a ser escondido. Será que fui culpada por ser generosa demais? Talvez meu silêncio e minha tolerância tenham feito com que acreditassem que poderiam pisar em mim. Passei tanto tempo engolindo as dores em silêncio que virei uma sombra dentro da própria casa. Naquela noite senti que a sombra finalmente se dissolvia e dava lugar a algo diferente. Eu queria gritar. Eu queria que todas as mães soubessem que não devemos permitir que nossos filhos nos tratem como uma obrigação sem valor. O amor é voluntário, mas o respeito deveria ser obrigatório. As lembranças invadiram minha mente como um filme. Eu costurando os uniformes de Camila madrugada adentro. Eu dando colheradas de mingau quando ela estava com febre. Eu olhando os olhos dela quando criança e acreditando que aquele brilho jamais se apagaria. Pensei que nada seria capaz de destruir a ligação entre mãe e filha. Mas a realidade foi dura. Ganância e egoísmo conseguem esmagar até os laços mais sagrados. Levantei do sofá com uma energia que não sentia há anos. Abri o armário e puxei o vestido roxo. Fiquei olhando por um longo tempo e depois o joguei no chão. Aquele gesto foi como quebrar em 1000 pedaços o sonho de ser a mãe da noiva. Chorei, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de revolta. Eu percebia que tinha sacrificado tudo sem receber nenhum reconhecimento. No fundo eu já sabia. O que era considerado especial para Camila não era o amor de mãe, mas os brindes luxuosos ao lado dos amigos de Rafael. E eu estava sozinha na cozinha com uma tigela de sopa que esfriava. A injustiça era gritante. A partir daquele instante entendi que não poderia continuar vivendo como antes. Não queria mais engolir as lágrimas para ganhar algumas migalhas de afeto falso. Precisava mudar. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que se deixam explorar em nome do amor maternal. Passei a noite inteira em claro. A frase de Rafael ecoava como um sino frio na minha cabeça. Apenas os verdadeiramente especiais. Eu me perguntava o que tinha feito para ser colocada de lado. Sentei diante da penteadeira e encarei a mulher refletida no espelho. Cabelos grisalhos, olhos cansados, pele marcada pelos anos. Perguntei em voz alta quanto já tinha gasto com eles. Peguei os cadernos antigos, os recibos, as transferências. Espalhei tudo pelo chão e comecei a somar. Quase $40.000. Ri com amargura. O amor de mãe que eu acreditava ser eterno tinha se transformado em uma transação unilateral. Eu dava dinheiro e recebia desprezo. As imagens se sobrepunham na mente. Camila pedindo dinheiro emprestado para um vestido e prometendo devolver. Rafael me chamando de segunda mãe sempre que precisava de um favor. Os dois sorrindo dentro do carro novo pago com as minhas economias enquanto eu voltava para casa a pé. Eu havia aceitado ser uma sombra em troca de uma ilusão de afeto. Segurei os papéis nas mãos trêmulas. Antes eles me lembravam que eu era útil. Agora só mostravam a minha tolice. Chorei de novo, mas dessa vez foram lágrimas de raiva contra mim mesma. Percebi o quanto tinha esquecido que também merecia viver, ser feliz e respeitada. Lembrei das palavras de Carlos quando ainda estava vivo. Ele dizia que o amor precisa de limites, que quando damos demais sem sermos valorizados, acabamos nos enforcando com a própria bondade. Eu tinha ignorado esse aviso. Agora cada palavra pesava como um martelo na consciência. Naquela madrugada decidi que bastava. Não seria mais um banco ambulante. Eu iria viver para mim. Uma onda poderosa tomou conta do meu peito.
Compreendi que aquela dor e aquela humilhação eram o empurrão que faltava para eu resgatar o valor que havia soterrado. Eu não sabia exatamente como seria o futuro. Talvez Camila se afastasse de vez. Talvez Rafael me insultasse. Mas nada poderia ser mais doloroso do que ser considerada uma estranha no casamento da minha própria filha. Quantas mães vivem situações parecidas? Quantas se anulam para sustentar os filhos e acabam tratadas como um peso? Pensei em todas elas e senti que não estava sozinha. Olhei para o espelho mais uma vez. Os olhos marejados não mostravam apenas tristeza. Havia uma chama pequena, mas firme. Uma chama que dizia que eu ainda podia escolher um caminho diferente. Na manhã seguinte, sentei perto da janela com uma xícara de café. O sabor era amargo, mas havia também um gosto de clareza. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Camila e Rafael voltariam não para pedir desculpas, mas para exigir mais alguma coisa. Quando a campainha tocou ao meio-dia, eu tive certeza de que o confronto estava apenas começando. Quando abri a porta e vi Camila e Rafael parados diante de mim com um maço de papéis nas mãos, tive a sensação de que todas as noites sem sono se materializavam em um único instante. O olhar deles não carregava arrependimento. Não havia ternura, não havia o brilho que um filho costuma mostrar ao encontrar a mãe. Era um olhar frio, calculado, como de quem já chega pronto para impor. Eu respirei fundo e bloqueei a entrada com o corpo. Camila foi a primeira a falar. A voz era doce, mas os olhos eram duros. Mãe, precisamos conversar, disse ela. Eu respondi que não havia nada a conversar, que já sabia de tudo do casamento, das mentiras, do desprezo. Mas Rafael se apressou em intervir. Não é bem assim. Nós só quisemos algo íntimo. Agora temos um assunto mais importante. Ele colocou os papéis sobre a mesa da sala sem sequer pedir licença para entrar. Peguei o primeiro documento. Era uma procuração. Se eu assinasse, eles passariam a controlar todas as minhas finanças. Rafael explicou como se estivesse me fazendo um favor. Ficaria mais fácil para todos. Eu não precisaria me preocupar com burocracia. Eles cuidariam de tudo. Sorri com amargura. Então, depois de me excluir do casamento, agora queriam me excluir da minha própria vida. Camila reagiu com impaciência. Mãe, não exagere. É só para ajudar. A senhora já está velha, pode cometer erros com o dinheiro. Eu sou sua filha, devo cuidar disso. Aquelas palavras foram como gasolina em uma fogueira. Ajudar? Se quisessem realmente me ajudar, teriam pensado em mim quando organizaram a cerimônia. Teriam lembrado de me convidar para ver minha única filha subir ao altar. Eu perguntei a eles quando foi a última vez que me acompanharam ao médico ou simplesmente me ligaram para perguntar como eu estava. Nunca. A única pergunta que repetiam era: Mãe, a senhora tem dinheiro? O rosto de Rafael ficou ruborizado e ele elevou o tom. Não se emocione tanto. Temos muitas despesas. A casa, o carro, os empréstimos. Se a senhora continuar nos ajudando, tudo ficará bem. Se não ajudar, será difícil para toda a família. Eu me endireitei e olhei nos olhos dele. Família. No dia mais importante da vida de vocês, eu não fui considerada parte dessa família. Então não estou mais obrigada a sustentar um vínculo que só existe no papel. Camila empalideceu. Aproximou-se e segurou minha mão. A voz tremia, mas havia cálculo por trás. Mãe, não diga isso. A senhora é tudo para mim. Sempre dependi de você. Não podemos viver sem a senhora. Eu retirei a mão devagar. Não, Camila. Vocês não podem viver sem o meu dinheiro. Quanto a mim, já vivi tempo demais mergulhada em mentiras. Chega. O silêncio que se seguiu parecia uma parede. Rafael puxou outro maço de documentos da pasta. Se não cooperar, iremos ao tribunal. Podemos provar que a senhora não está em condições de administrar seus bens. A lei nos ampara. Eu ri com desprezo. Inaptidão mental. Em 4 anos entreguei a vocês quase $40.000. Recordo cada número, cada transferência, cada conta.
Se isso é prova de incapacidade, então a doença está na ganância de vocês. Camila chorou. As lágrimas rolavam como tantas vezes antes. Mas agora eu via com clareza. Não era dor verdadeira. Era uma arma para me manipular. Disse que só queria meu bem-estar, que era injusto pensar mal dela. Eu respondi calmamente. Se tivesse pensado no meu conforto, não teria me excluído do casamento. Se tivesse amor, não teria me transformado em caixa eletrônico humano. Você chora, Camila, mas alguma vez já se perguntou quanto doeu ouvir que eu não era especial? Rafael recolheu os papéis irritado. Então nos veremos no tribunal. Prepare-se. Ele tentou me intimidar, mas abri a porta e apontei para fora. Podem ir. Mas saibam que esta casa não é mais lugar de exploração. Camila soluçava. Rafael a puxava pelo braço. Antes de sair, ele ainda lançou um último desafio. Vai se arrepender. O que pode fazer sozinha? Fiquei parada, ouvindo o silêncio após o bater da porta. Tremia, mas não de medo. Era uma mistura de alívio e energia. Pela primeira vez em anos eu havia dito não. Não a eles, não à exploração, não ao papel de vítima. Sentei no sofá e respirei fundo. Entendi que a luta só estava começando, mas pela primeira vez eu queria lutar. Naquela noite refleti. As palavras de Rafael ecoavam. O que eu poderia fazer sozinha? A resposta surgiu clara. Eu podia recuperar a mim mesma. Eu podia buscar justiça. Eu podia erguer a voz por mim e por tantas outras mães silenciadas. Percebi que a coragem não nasce do nada. Ela brota quando somos levadas ao limite. Eu havia chegado ao limite. Recordei novamente cada sacrifício. A faculdade paga, as contas médicas resolvidas, o carro comprado, o apartamento financiado. Não se tratava apenas de dinheiro. Era minha vida inteira convertida em números, em notas, em transferências bancárias. E no final tudo o que recebi foi exclusão. Eu não era especial, eu era conveniente. Essa constatação dolorosa como foi, me deu uma estranha força. Levantei e peguei um caderno em branco. Escrevi em letras grandes. A partir de hoje não serei mais carteira viva. A partir de hoje vou viver para mim. Ao escrever, senti uma libertação, como se cada palavra apagasse parte da dor. Fechei o caderno e olhei para o espelho. Os olhos marcados por rugas não mostravam apenas cansaço. Mostravam fogo. A madrugada foi longa. O coração batia acelerado. Mas pela primeira vez não era ansiedade de medo, e sim de decisão. Eu sabia que Camila e Rafael voltariam a me atacar. Não esperaria por isso sem preparar meu caminho. Decidi que precisava buscar orientação. Sozinha talvez fosse difícil, mas com ajuda poderia resistir. Pensei em nomes. Lembrei de histórias de vizinhos que haviam recorrido a advogados em disputas de terra ou herança. Talvez eu também pudesse procurar alguém de confiança. Enquanto a noite avançava, imaginei cada passo. Primeiro entender meus direitos. Depois proteger o que era meu. Finalmente erguer barreiras contra qualquer tentativa de manipulação. E, sobretudo, resgatar meu valor como pessoa. Não queria apenas impedir que levassem meu dinheiro. Queria provar a mim mesma que ainda era dona da própria vida. Quando o dia clareou, abri as cortinas. A luz inundou a sala e iluminou os papéis espalhados no chão. Não vi mais recibos de gastos. Vi provas de quanto havia sido usada. Juntei tudo em uma pasta. Essas provas poderiam um dia servir não só contra Camila e Rafael, mas a meu favor. Eu ainda não sabia como usar, mas sabia que teria utilidade. Sentei na mesa e escrevi uma lista curta. Procurar um advogado. Cancelar todas as transferências automáticas. Guardar o dinheiro em conta nova. Trocar fechaduras da casa. Evitar contato direto com eles sem testemunhas. Cada item da lista era como uma pedra na construção de uma nova muralha ao meu redor. Pela primeira vez não me sentia refém. Sentia que tinha um plano.
Ao longo da manhã, organizei cada detalhe. Preparei documentos pessoais, organizei extratos bancários, verifiquei os valores exatos de cada ajuda que tinha dado. Era um trabalho árduo, mas me dava uma sensação de controle, como se eu estivesse costurando novamente os pedaços da minha dignidade. Na hora do almoço, o telefone tocou. Deixei tocar. Não queria ouvir desculpas falsas nem novas exigências. Eu tinha escolhido o silêncio como arma. Passei a tarde escrevendo em meu diário. Lembrei de todas as noites em claro e registrei. Lembrei das vezes em que escondi minhas lágrimas para não preocupar ninguém e registrei. Lembrei da sensação de ser invisível na vida de Camila e registrei. Cada linha escrita era um testemunho. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas podia escrever um futuro diferente. Quando a noite chegou, sentei novamente à mesa. Olhei para a lista. Um item precisava ser o primeiro. Procurar um advogado. Peguei o telefone e liguei para uma amiga de longa data. Perguntei se conhecia alguém confiável. Ela falou de um doutor respeitado que já havia ajudado famílias em disputas delicadas. Anotei o nome. Dr. Oliveira. Naquele instante senti que o caminho estava traçado. Não seria fácil. Provavelmente enfrentaria novas lágrimas de Camila e novas ameaças de Rafael. Mas eu não voltaria atrás. Dentro de mim algo tinha mudado para sempre. Eu não era mais a mãe que aceitava tudo em silêncio. Eu era Dona Mariana, uma mulher que finalmente despertava para a própria vida. E assim fechei o caderno com a lista e repeti para mim mesma em voz baixa. Amanhã, começo de verdade. Amanhã, dou o primeiro passo. O amanhã que se aproximava não traria descanso, traria luta. Mas era exatamente isso que eu queria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. O coração ainda batia acelerado pela decisão que tinha tomado na noite anterior. A primeira coisa que fiz foi abrir a janela. O sol entrava com força e parecia iluminar um novo capítulo da minha vida. O nome que eu havia anotado na lista ecoava na mente. Dr. Oliveira. Eu precisava encontrá-lo, contar tudo e entender quais eram as minhas opções. Tomei o café devagar. Não havia mais a pressa de agradar ninguém. Pela primeira vez em anos, eu sentei para beber uma xícara inteira olhando o movimento da rua. Enquanto observava, pensei nos passos que me levaram até ali. Eu tinha sido excluída do casamento, tratada como estranha, usada como fonte de dinheiro. Agora eles voltariam disso, eu não tinha dúvida. E quando voltassem, eu já não estaria indefesa. Pouco depois das 10 horas, saí de casa com uma pasta cheia de documentos. Levei extratos bancários, recibos de transferências, notas fiscais de compras feitas em benefício de Camila e Rafael. Cada papel representava um pedaço da minha história de sacrifício. Caminhei até o escritório do Dr. Oliveira, localizado em uma rua tranquila perto da Praça Central. Ele era um homem de cabelos brancos, voz calma e olhar atento. Quando entrei, fui recebida com cordialidade. Expliquei que tinha sido indicada por uma amiga de confiança. Ele pediu que eu me sentasse e começou a ouvir. Contei tudo, desde o telefonema de Rafael anunciando que o casamento já havia acontecido até o momento em que eles tentaram me obrigar a assinar a procuração. Falei das chantagens, das lágrimas calculadas de Camila, da ameaça de me declarar incapaz. O doutor anotava cada detalhe em um caderno. De vez em quando fazia perguntas objetivas. Qual foi o valor da mensalidade da faculdade, quanto custou o carro? Quais foram os depósitos para o apartamento? Eu respondia com precisão porque havia trazido todos os comprovantes. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Dona Mariana, o que a senhora descreveu é um caso clássico de abuso financeiro dentro da família. Se eles insistirem em levar adiante essa tentativa de tutela, é possível enquadrar como conduta abusiva. Ouvir isso me trouxe um misto de alívio e tristeza.
Alívio por saber que não estava louca, que realmente havia uma injustiça. Tristeza por perceber que essa injustiça vinha justamente da minha filha. Eu disse a ele que não queria transformar a situação em guerra judicial, mas também não queria continuar sendo explorada. O doutor respondeu com firmeza: às vezes é preciso afastar o sentimento para proteger a própria liberdade. Pense nisso como uma luta pela sua dignidade. Saí do escritório com uma nova determinação. Na lista que havia escrito na noite anterior, marquei o primeiro item como concluído: procurar um advogado. Agora eu tinha orientação. O próximo passo era interromper o fluxo de dinheiro. No mesmo dia fui até a agência bancária onde mantinha minha conta. O gerente era o Sr. Paulo, um homem de meia-idade que já me conhecia de vista porque por anos eu havia realizado transferências regulares para Camila. Quando pedi para cancelar todas as ordens de pagamento, ele pareceu surpreso. Perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim. A partir de hoje, nenhum centavo a mais sairia da minha conta sem minha autorização direta. Também pedi para abrir uma nova conta particular apenas em meu nome, sem que ninguém tivesse acesso. Ao assinar os papéis, senti como se estivesse tirando um peso das costas. Era como retirar um grilhão invisível que me prendia. De volta para casa, pensei nas ameaças que Rafael havia feito. Eles ainda tinham chaves antigas. Se sentissem encurralados, poderiam tentar entrar à força. Decidi que era hora de reforçar a segurança. Fui até a oficina do Sr. Antônio, o chaveiro que atendia no bairro havia décadas. Expliquei que precisava trocar todas as fechaduras e, se possível, instalar algo mais seguro. Ele me olhou com atenção e disse que o filho João poderia vir naquela mesma noite. Aceitei de imediato. Quando João terminou de instalar as novas fechaduras e sugeriu câmeras de vigilância, eu não hesitei. Concordei. Preferia estar prevenida. Quando a última chave girou, senti como se tivesse fechado a porta para a vida antiga e aberto outra para um futuro mais forte. Mais tarde naquela noite ouvi a campainha tocar. Meu coração disparou, mas ao olhar pelo visor, vi a figura pequena e delicada de Dona Teresa, minha vizinha de mais de 70 anos. Ela segurava uma cesta de maçãs. Pediu desculpas por vir tão tarde, mas disse que tinha ouvido a discussão do dia anterior e queria saber se estava tudo bem. Convidei-a para entrar. Preparamos chá e conversamos longamente. Eu contei cada detalhe. Dona Teresa escutava em silêncio, os olhos marejados. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse que também já havia passado por algo parecido. Seu filho tentou obrigá-la a transferir a casa para o nome dele. Sofreu muito, mas aprendeu uma lição. O amor não significa permitir que outros nos pisoteiem. Suas palavras me emocionaram. Percebi que não estava sozinha. Muitas mulheres passam pelo mesmo, e algumas encontram forças para se levantar. Naquela noite dormi melhor do que em semanas. Saber que tinha um advogado ao meu lado, que o dinheiro estava protegido, que a casa tinha novas chaves e que havia uma vizinha solidária me deu uma paz inesperada. Ainda assim, no fundo, eu sabia que o perigo não tinha passado. Camila e Rafael não desistiriam facilmente. Os dias seguintes confirmaram essa suspeita. Rumores começaram a circular pelo bairro. Diziam que eu estava ficando senil, que esquecia compromissos, que gritava sozinha dentro de casa. Eu sabia de onde vinham essas histórias. Rafael era hábil em distorcer fatos. Até o farmacêutico da esquina, o Sr. Felipe, comentou comigo que Rafael havia passado por lá perguntando sobre meus remédios e insinuando que eu não seguia as prescrições corretamente. Eu respirei fundo e agradeci a sinceridade do farmacêutico. Tudo se encaixava. Eles estavam tentando construir uma imagem de incapacidade para usar como argumento no tribunal. Não me deixei abalar. Voltei ao escritório do Dr. Oliveira e contei o que estava acontecendo. Ele já esperava algo assim. Explicou que era uma estratégia comum, mas tinha um plano. Precisávamos de um laudo médico independente.
Indicou a doutora Beatriz, psiquiatra respeitada, que poderia avaliar minha capacidade mental de forma isenta. No dia marcado, fui até a clínica. O ambiente era claro, acolhedor. A doutora Beatriz me recebeu com serenidade. Durante mais de 2 horas, fez perguntas de memória, cálculos, situações hipotéticas sobre finanças, recordações de eventos da minha vida. Respondia tudo com clareza. No final, ela sorriu e disse que eu estava em melhores condições do que muitas pessoas mais jovens. Prometeu elaborar um relatório atestando que eu tinha plena capacidade. Saí da clínica aliviada. Agora eu tinha em mãos uma arma poderosa contra qualquer tentativa de me declarar incapaz. À noite contei a novidade à Dona Teresa. Ela ficou feliz e disse que testemunharia a meu favor se fosse preciso. Nesse momento percebi que as peças estavam se encaixando. Eu tinha provas financeiras, um advogado firme, uma vizinha solidária e em breve um laudo médico incontestável. Ainda assim meu coração não estava leve, porque no fundo ainda doía saber que era a minha filha quem me colocava nessa posição. Era ela quem espalhava rumores, quem chorava lágrimas falsas, quem aceitava que o marido me tratasse como um fardo. Eu lembrava da menina que corria pelo quintal pedindo colo, onde ela tinha se perdido. Na semana seguinte, o inevitável aconteceu. Um homem de terno escuro bateu à minha porta. Entregou um envelope grosso e falou em tom seco: Senhora Mariana, este é um mandado de intimação. Camila e Rafael entraram com pedido de avaliação de capacidade. Fiquei com as mãos trêmulas. Eu sabia que chegaria a esse ponto, mas ouvir aquelas palavras foi como cair de um penhasco. O homem se despediu educadamente e foi embora, deixando atrás de si um silêncio pesado. Dona Teresa estava em casa naquele momento e veio me apoiar. Disse que não era hora de ter medo. Eu tinha provas, tinha aliados e tinha a verdade. Abri o envelope e vi as acusações. Alegavam que eu apresentava sinais de perda de memória, comportamento errático, fácil manipulação. Pediam que o tribunal nomeasse Camila como minha tutora legal. Segurei as páginas até que os dedos ficaram brancos. Estava claro que queriam legalizar o controle sobre minha vida e meu patrimônio. No dia seguinte, levei o mandado ao Dr. Oliveira. Ele leu com atenção e disse que estava preparado. Confirmou a importância do laudo da doutora Beatriz, da presença de testemunhas como Dona Teresa e também do chaveiro e seu filho, que poderiam comprovar que eu mesma solicitei a troca das fechaduras e instalação das câmeras por medida de segurança. Quanto mais provas reuníssemos, melhor. Eu assenti determinada. Estava pronta para enfrentar o que viesse. Mas no fundo sabia que aquela era apenas a primeira batalha. A guerra ainda estava por começar, e no horizonte já se formava a tempestade que eu teria de encarar diante do juiz. Os dias que antecederam a audiência foram como um longo inverno dentro de mim. Eu acordava cedo e tentava seguir a rotina, mas cada pensamento retornava para o tribunal. A pasta com documentos estava sempre ao meu lado como um escudo invisível. Ali estavam os extratos, os recibos, os comprovantes de transferências, o laudo da doutora Beatriz, ainda fresco, além da lista de testemunhas que o doutor Oliveira havia organizado. Eu sabia que não era apenas um processo, era um julgamento da minha vida inteira. Na véspera da audiência, sentei no quarto e escrevi no diário: Amanhã não serei mais a mãe que foi excluída do casamento. Amanhã serei a mulher que defende sua dignidade. Fechei o diário e olhei pela janela. A lua cheia iluminava o quintal, como se me dissesse que era hora de iluminar também a escuridão dentro de mim. Dormi pouco, mas acordei com energia. Na manhã seguinte, vesti um simples vestido preto. Queria estar sóbria, sem ostentar nada. Olhei no espelho e vi as marcas do tempo, mas também vi nos meus olhos um brilho firme, quase duro. Eu não iria ao tribunal para implorar. Eu iria para afirmar quem eu era. O doutor Oliveira chegou às 7. Trazia consigo uma pasta ainda mais robusta. Entregou-me um sorriso tranquilo e disse:
Lembre-se, Dona Mariana, eles precisam provar que a senhora é incapaz. Nós só precisamos mostrar a verdade. A senhora é capaz, lúcida e independente. Respirei fundo e concordei. O caminho até o fórum foi silencioso. As ruas passavam pela janela como se o mundo seguisse normal, enquanto dentro de mim tudo parecia suspenso. Quando descemos do carro, vi Camila e Rafael do outro lado do hall. Ela usava um vestido preto como se fosse a um velório. O rosto estava molhado de lágrimas. Rafael, de terno escuro, mantinha a postura fria. Evitaram meu olhar como ladrões que desviam a face da vítima. Entramos na sala de audiências. O juiz Almeida, homem de cerca de 60 anos, com olhos penetrantes, ocupava o centro. Quando bateu o martelo, o silêncio se instalou. O advogado de Camila foi o primeiro a falar. Alegou que sua cliente estava preocupada com a mãe, que nos últimos meses eu teria apresentado comportamento estranho. Citou o cancelamento das transferências, a instalação de câmeras e até o episódio em que expulsei Camila e Rafael da minha casa. Segundo ele, tudo isso mostrava desequilíbrio emocional e incapacidade de administrar os próprios bens. Eu quase ri ao ouvir. Eles chamavam de desequilíbrio aquilo que era apenas defesa, mas me mantive em silêncio. O doutor Oliveira havia pedido que eu confiasse e não me deixasse provocar. Camila foi chamada para depor. Entrou chorando. Disse que eu havia mudado, que antes era carinhosa e agora estava distante, que havia rompido laços com a família. Falava em tom sofrido, como se fosse vítima da minha frieza. Alguns presentes na sala suspiraram com pena. Eu mordi os lábios para não responder. Conhecia bem aquelas lágrimas. Eram as mesmas que ela usava desde menina, sempre que queria algo. Depois foi a vez de Rafael. Com voz firme declarou que sempre me tratou como mãe, mas que nos últimos tempos eu me tornara desconfiada e agressiva. Contou que instalei câmeras em casa e sugeriu que isso era paranoia. Disse que eu havia perdido a confiança até mesmo neles e que isso mostrava incapacidade de tomar decisões sensatas. Em seguida apresentaram um vizinho, o Sr. Gomes. Ele nunca teve simpatia por mim. Depois, dizendo que me viu gritar no quintal em certa ocasião, que eu parecia falar sozinha, que agia como se vivesse em estado de guerra. As palavras dele eram tudo que Camila e Rafael precisavam para reforçar a tese. Quando terminou o lado deles, a sala estava carregada. O juiz Almeida anotava cada detalhe sem expressar emoções. Então chegou a vez do doutor Oliveira. Ele se levantou com calma e começou a falar. Perguntou ao juiz se uma mãe pode ser considerada incapaz apenas por ousar dizer não. Recordou que em 4 anos eu havia investido quase $40.000 em favor da filha e do genro. Mostrou recibos e transferências uma a uma. Argumentou que a acusação de incapacidade só surgiu no instante em que parei de sustentar financeiramente o casal. Era isso cuidado filial ou era um plano de apropriação? A sala murmurou. Eu senti o peso das palavras ecoando. As testemunhas da minha parte foram chamadas. Dona Teresa entrou primeiro. Com voz firme disse que me via diariamente, que eu conversava, cozinhava, cuidava da casa, que tinha plena lucidez. Contou que presenciou Camila e Rafael me pressionando para assinar documentos. Declarou que eu me recusara de maneira clara e racional. Depois vieram o senhor Antônio e o filho João. Relataram que eu mesma solicitei a troca das fechaduras e instalação de câmeras, explicando que tinha receio de invasões. Afirmaram que era medida de precaução, não sinal de paranoia. Por fim entrou a doutora Beatriz. Com serenidade apresentou o laudo. Explicou que me submeteu a uma bateria de testes de memória, raciocínio e julgamento financeiro. Disse que obtive resultados acima da média para minha idade, sem indício de deterioração cognitiva. Concluiu que eu era plenamente capaz de administrar meus bens. A sala ficou em silêncio. Rafael engoliu em seco. Camila abaixou a cabeça. Então o doutor Oliveira me chamou ao banco das testemunhas. Caminhei devagar até lá. O coração acelerava, mas minha voz saiu firme.
Contei que nunca me arrependi de amar minha filha, mas que meu amor não podia ser transformado em moeda de troca. Relatei cada sacrifício. Disse que quando deixei de ceder, passei a ser tratada como louca. As lágrimas vieram, mas desta vez eram de força. Afirmei diante de todos que não buscava vingança, apenas o direito de viver como pessoa livre. O juiz ouviu em silêncio. Após algumas horas de argumentação, pediu intervalo. Eu sentei e respirei fundo. A espera pareceu eterna. Quando retornou à sala, o juiz Almeida leu a decisão. Declarou que, após análise das provas e depoimentos, o tribunal reconhecia minha plena capacidade. O pedido de tutela apresentado por Camila e Rafael estava negado. Além disso, mencionou que havia indícios de abuso financeiro praticado contra mim. As palavras soaram como um trovão dentro de mim. Meu corpo tremeu, mas dessa vez de alívio. Camila começou a chorar convulsivamente. Rafael apertou os dentes e a puxou para fora como um homem derrotado. Eu os observei partir com o coração pesado, mas também livre. Do lado de fora do fórum, o Dr. Oliveira me cumprimentou. Disse que havíamos vencido não apenas por mim, mas por muitas outras mulheres que vivem situações parecidas. Dona Teresa me esperava nos degraus e me abraçou com lágrimas nos olhos. Você lutou como uma guerreira, disse ela. Sorri entre lágrimas. Eu não me sentia guerreira. Senti apenas que finalmente havia erguido a voz. Pela primeira vez em muitos anos eu havia escolhido a mim mesma. Naquela noite voltei para casa. O silêncio não era mais sufocante. A sala parecia maior, a luz mais clara. Fiz uma xícara de chá e sentei sozinha. Pensei em tudo que tinha perdido, mas também no que havia ganhado. Não tinha mais a filha ao meu lado, mas tinha recuperado a mim mesma. E isso era vitória. Peguei o diário e escrevi. Hoje não fui ao tribunal para pedir piedade. Fui para declarar que sou lúcida, forte e digna de respeito. Mesmo sem Camila, ainda tenho a mim mesma. E isso é o que importa. Quando fechei o diário, senti uma calma nova. Sabia que a batalha não estava totalmente encerrada. Camila e Rafael poderiam tentar outras formas de me atingir, mas a maior luta já tinha sido vencida. Eu havia recuperado minha voz e minha liberdade. No entanto, dentro de mim também nascia uma pergunta. O que fazer agora com essa liberdade? Eu tinha diante de mim uma vida inteira que poderia ser redesenhada. Não queria continuar presa ao passado. Queria criar um futuro que fosse realmente meu. E foi assim que uma nova ideia começou a germinar. Depois da decisão do juiz Almeida, os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que já havia vivido. Eu caminhava pela casa e não ouvia mais o eco de passos que não eram meus. Não havia mais telefonemas cobrando dinheiro, não havia mais olhares de desprezo. O silêncio agora tinha outro sabor. Era silêncio de paz. Naquela mesma noite preparei uma xícara de chá e sentei na poltrona da sala. Passei os olhos por cada objeto ao redor. O sofá comprado para as visitas de Camila, a geladeira cheia de comidas que agradavam Rafael, o vestido roxo ainda dobrado no fundo do armário. Todos esses símbolos antes me lembravam dor, mas agora eram apenas testemunhas de uma fase que tinha terminado. Eu sabia que precisava ir além. Não bastava vencer no tribunal. Eu queria renascer. Peguei um caderno novo e escrevi uma lista. O título era simples. O que quero para mim? A primeira linha dizia vender a casa do subúrbio. A segunda anotava comprar um apartamento menor na cidade. A terceira linha falava em retomar a pintura. Depois vieram outras ideias. Viajar pela Europa, estudar novas línguas, participar de grupos de apoio a mulheres que sofrem abuso. Quando terminei a lista, sorri. Era a primeira vez em muitos anos que eu escrevia planos que não envolviam Camila nem Rafael. No mês seguinte, concretizei o primeiro passo. Coloquei a casa à venda. Muitos vizinhos perguntaram se eu tinha certeza. Diziam que o lugar estava cheio de lembranças.
Eu respondia que também estava cheio de sombras. Queria começar do zero. Quando assinei o contrato da venda, senti como se fechasse um ciclo de décadas. Com o valor, comprei um pequeno apartamento no centro. A varanda dava para um parque onde crianças corriam e idosos jogavam conversa fora. Acordar ali me enchia de vida. Decorei o apartamento ao meu gosto. Pintei as paredes de verde marinho, coloquei um cavalete de pintura perto da janela, plantei vasos de rosas vermelhas na varanda. Cada detalhe expressava liberdade. Era como se cada objeto dissesse agora: este espaço é só seu. Logo me inscrevi em um curso de pintura no Centro Cultural. No primeiro dia, minhas mãos tremiam ao segurar o pincel. Mas conforme as cores se misturavam na tela, senti uma energia que não sentia desde a juventude. Pintei floricéus abertos e até um autorretrato em que meus olhos brilhavam cheios de vida. Os colegas perguntaram por que eu estava começando tão tarde. Respondi sorrindo. Passei anos demais vivendo para os outros, agora chegou a hora de viver para mim. Com o tempo fui fazendo novas amizades. Mulheres de idades diferentes compartilhavam suas histórias. Algumas também tinham filhos ingratos, outras maridos que não as respeitavam. Eu contava a minha trajetória. Muitas choravam, outras me abraçavam. Percebi que meu relato servia de força. Foi então que decidi me unir a um grupo de voluntariado que apoiava mulheres mais velhas em situação de exploração. No primeiro encontro, contei sobre a exclusão do casamento e sobre o processo judicial. Disse que vencer não significava apenas salvar meu patrimônio, mas recuperar minha dignidade. Muitas me olharam com olhos marejados. Algumas disseram que também queriam lutar. Enquanto isso, a vida de Camila e Rafael seguiu por caminhos diferentes. Ouvi dizer que tiveram de se mudar para um apartamento menor. Rafael buscou trabalhos extras. Camila não exibia mais fotos luxuosas em redes sociais. Perguntaram se eu estava satisfeita com isso. Eu respondia que não. Não havia alegria em ver a decadência deles. Havia apenas tristeza por perceber que minha filha escolhera o caminho da ganância. Mas também havia consciência de que não era mais problema meu. Os meses passaram e realizei outro sonho. Comprei uma passagem para Paris. Quando cheguei diante da Torre Eiffel, meus olhos se encheram de lágrimas. Sussurrei para mim mesma: "Você conseguiu, Mariana. Você não é mais uma sombra." Naveguei pelo rio Sena ouvindo música suave e sentindo a juventude voltar, não porque o tempo tivesse retrocedido, mas porque o espírito estava livre. De cada lugar que visitava, eu mandava cartões postais para Dona Teresa. Em um deles escrevi obrigada por me lembrar de que nunca é tarde para recomeçar. De volta ao Brasil, retomei a rotina com entusiasmo. Acordava cedo, regava as flores, pintava novos quadros, participava de reuniões do grupo de apoio. A cada encontro eu percebia que minha experiência acendia uma chama em outras mulheres. Muitas diziam: "Nunca pensei que fosse possível resistir, mas ouvindo você sinto coragem." Nessas horas eu entendia que minha vitória não era apenas pessoal, era também coletiva. Uma tarde sentei na varanda com uma taça de vinho. Olhei para o céu estrelado e pensei em Carlos, meu marido que já se fora. Lembrei das palavras dele: "O amor precisa de limites. Se não somos valorizados, o excesso de entrega vira laço que aperta o nosso próprio pescoço." Finalmente entendi o que ele quis dizer. Não era egoísmo pensar em mim. Era sobrevivência. Escrevi no diário: "Não preciso comprar o amor de ninguém. Preciso apenas me amar. E quando me amo de verdade, encontro forças para exigir respeito." Fechei o diário com um suspiro de serenidade. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhos pesados. Hoje, quando conto minha história, não tremo mais. Não choro de vergonha. Falo com a voz de uma mulher que atravessou o inferno da exploração para encontrar o paraíso da liberdade. Quero que todas as mulheres que me ouvem saibam: sacrifício incondicional não é amor. Se seus filhos só aparecem quando há dinheiro, isso não é amor, é exploração.
E nós que passamos a vida cuidando de todos merecemos viver livres e respeitadas. E aqui faço um convite para você que acompanha este relato. Se concorda com o que vivi e com as escolhas que tomei, deixe nos comentários o número 7. Quero ver quantas pessoas acreditam que uma mãe deve ser respeitada acima de tudo. Agora, se você não concorda com a minha visão, mostre sua opinião de outra forma e deixe o like neste vídeo. Sua participação é importante porque assim podemos abrir um diálogo sobre o que realmente significa amor e respeito dentro das famílias. A vida que construo agora é diferente em cada detalhe. Não sou mais uma carteira viva. Não sou mais a convidada ausente de uma cerimônia. Não sou mais a sombra da própria filha. Sou Dona Mariana, uma mulher que redescobriu a si mesma. E se existe uma lição que quero deixar é esta: nunca é tarde para levantar a cabeça. Nunca é tarde para dizer basta, nunca é tarde para recomeçar. E enquanto termino de escrever mais uma página no meu diário, sinto que cada palavra é também um convite para outras mulheres. Se eu conseguir, você também pode. Não somos nascidas para ser bolsos ambulantes. Somos nascidas para sermos amadas e respeitadas. Essa é a maior vitória da minha vida. Os meses que se seguiram à minha decisão de recomeçar foram de uma tranquilidade rara. Eu acordava cedo e preparava café, olhando o parque pela varanda do meu apartamento. As árvores balançavam ao vento e crianças brincavam no gramado. O barulho que antes era de exigências e cobranças agora era de risadas distantes. O silêncio da casa não era vazio, era sereno. Pela primeira vez eu sentia que vivia num espaço que era realmente meu. Minha rotina se tornou um conjunto de pequenos rituais. Regava as plantas, pintava alguns quadros, lia páginas de livros que antes estavam esquecidos. No Centro Cultural continuava as aulas de pintura. Cada semana surgia uma tela nova com cores fortes. Eu não tinha pressa em terminar nada. O prazer estava em cada pincelada. Às vezes eu me emocionava ao olhar para a tela e pensar que aquilo era fruto de uma parte de mim que tinha sido sufocada por anos. O grupo de voluntariado também ocupava parte importante da minha vida. Reuniões semanais eram momentos de partilha profunda. Mulheres de diferentes idades contavam suas dores. Uma dizia que o filho queria obrigá-la a vender a casa. Outra confessava que a nora a insultava sempre que pedia ajuda. Eu ouvia cada relato e depois contava o meu. A cada vez que falava da exclusão no casamento e da batalha no tribunal, percebia olhos se enchendo de lágrimas. Algumas seguravam minhas mãos e diziam que tinham medo de agir. Eu respondia que o medo nunca desaparece totalmente, mas que a coragem cresce quando a gente decide enfrentar. Nessas reuniões entendi que minha vitória não era só minha. Ela era um farol para outras. Quando uma mulher dizia que ia procurar ajuda legal depois de me ouvir, eu sentia que todo o sofrimento vivido tinha ganhado um novo sentido. Eu não era apenas Dona Mariana. Eu era um exemplo de que ainda existe saída. De vez em quando chegavam notícias sobre Camila e Rafael. Comentários soltos de conhecidos diziam que eles estavam vivendo em um apartamento menor, que Rafael acumulava trabalhos extras, que Camila não aparecia mais em redes sociais mostrando roupas caras. Essas notícias chegavam até mim como ecos distantes. Algumas pessoas me perguntavam se eu me sentia satisfeita. Eu respondia sempre da mesma forma. Não havia satisfação na queda de uma filha. Havia apenas tristeza. Mas também havia alívio porque aquela não era mais minha responsabilidade. Numa tarde encontrei por acaso uma antiga amiga de bairro. Ela me reconheceu na rua e disse que eu estava diferente. Mais leve, mais viva. Sorri e expliquei que tinha tomado a decisão de cuidar de mim. Ela se emocionou e me contou que também sofria com a ingratidão dos filhos. Eu a abracei e disse que não estava sozinha. A sensação de poder consolar alguém com a própria experiência me enchia de sentido. Em alguns momentos eu ainda pensava em Camila criança.
a menina que corria pelo quintal com os pés descalços. Lembrava das vezes em que ela me pedia colo e eu prometia que estaria sempre ao lado dela. Esses flashes do passado me machucavam, mas eu aprendi a deixá-los passar. O tempo não volta e eu não podia mais viver presa àquela imagem. A Camila adulta fizera escolhas que me feriram profundamente. E eu precisava aceitar essa realidade para seguir em frente. Meu apartamento novo se tornou também um ponto de encontro. Dona Teresa vinha me visitar com frequência. Trazia pães caseiros e histórias da juventude. Sentávamos na varanda e ríamos de coisas simples. Às vezes falávamos sobre a solidão, sobre como é duro envelhecer sem o apoio dos filhos. Mas sempre concluíamos que era melhor viver com pouco, porém com dignidade, do que viver rodeada de gente que só nos quer pelo dinheiro. Uma noite depois de uma dessas conversas, escrevi em meu diário: descobri que a verdadeira família nem sempre é de sangue. Às vezes a encontramos na amizade, na solidariedade, na partilha sincera. E é essa família que nos sustenta quando o mundo desaba. O voluntariado me levou a conhecer outras cidades. Fui convidada a falar em encontros comunitários. Subi em pequenos palcos de escolas, igrejas, centros culturais. Compartilhei minha história com dezenas de mulheres que muitas vezes se viam no meu relato. Algumas vinham depois me agradecer, dizendo que se sentiam menos sozinhas. Outras me pediam conselhos práticos, queriam saber como começar a se proteger financeiramente. Eu respondia com calma, lembrando que cada passo precisa de coragem, mas também de planejamento. Essas viagens me mostraram que minha vida tinha um novo propósito. Eu não era mais definida pelo papel de mãe explorada. Eu era definida pela força que descobri em mim mesma e pela capacidade de transmiti-la a outras. Cada aplauso, cada abraço, cada olhar de reconhecimento me fazia acreditar que finalmente eu estava vivendo de verdade. Ainda assim mesmo, em meio a tanta reconstrução, a lembrança de Camila continuava a me visitar em silêncio. Não era raiva, era um luto silencioso. Eu tinha perdido a filha que imaginei ter. De vez em quando me perguntava se um dia ela compreenderia o que fez, mas rapidamente afastava esses pensamentos. Não podia gastar a nova vida esperando por algo que talvez nunca viesse. Numa manhã de domingo, enquanto pintava na varanda, uma vizinha nova passou e elogiou meu quadro. Disse que admirava minha disposição. Respondi que a arte tinha me salvado. Ela sorriu e contou que também tinha vontade de voltar a desenhar, mas tinha medo de parecer tarde demais. Eu ri e disse que nunca é tarde para recomeçar. Ao falar, percebi que repetia a mesma frase que tantas vezes tinha ouvido de Dona Teresa. A vida parecia um ciclo de aprendizados passados adiante. Com o passar do tempo, pequenas vitórias se acumulavam. Terminei uma série de quadros e participei de uma exposição local. Vi meu nome em um cartaz simples na entrada do centro cultural. Fiquei emocionada ao perceber que aos 63 anos eu estava começando algo novo. Não era reconhecimento mundial, mas era reconhecimento do meu próprio valor. E nas noites de silêncio ainda me permitia sonhar. Sonhava com novas viagens, sonhava em escrever um livro com minha história, sonhava em pintar uma tela grande que contasse visualmente tudo o que eu havia vivido. Esses sonhos não eram mais adiados, eram metas possíveis. Em meio a essa nova fase, também percebi que muitas mulheres que acompanhavam meus relatos buscavam não só inspiração, mas também uma orientação prática. Foi então que pensei em transformar minhas anotações em um guia. Um caderno simples onde registrei estratégias que usei para me proteger, desde abrir uma conta separada até procurar testemunhas confiáveis. Quando compartilhei esse material no grupo, percebi o impacto. Elas comentavam que finalmente tinham um mapa para começar a agir. E foi nesse cenário de calmaria e propósito que uma nova surpresa se aproximou. Certo dia recebi uma carta. O envelope era simples e estava apenas escrito Remetente Camila. Minhas mãos tremeram.
Havia meses que não tinha nenhum contato direto com minha filha. Sentei na mesa e encarei o papel fechado por longos minutos. Não sabia se deveria abrir. Parte de mim temia novas acusações, novas tentativas de manipulação. Outra parte mais silenciosa queria acreditar que podia ser diferente. Coloquei a carta sobre o diário e respirei fundo. Pensei em tudo que tinha conquistado, em toda a força que havia encontrado em mim mesma. Será que estava pronta para encarar o que vinha dentro daquele envelope? A carta de Camila ficou sobre a mesa durante dias. Eu a olhava sempre que passava pela sala, mas minhas mãos não tinham coragem de abrir o envelope. Havia um turbilhão dentro de mim. Parte queria rasgar sem ler, como quem fecha uma porta de vez. Outra parte, ainda marcada pelo instinto materno, queria acreditar que talvez houvesse ali um pedido de perdão. Numa manhã de segunda-feira, acordei decidida. Preparei café, sentei diante do envelope e, com dedos trêmulos, rompi o lacre. A caligrafia dela preencheu a folha. As primeiras linhas soavam frias, quase burocráticas. Ela dizia que a vida estava difícil, que Rafael trabalhava dobrado, que os amigos tinham se afastado. Mais abaixo, entre frases curtas, veio a parte que me feriu e, ao mesmo tempo, confirmou o que eu já sabia. Ela não pedia desculpas. Pedia ajuda financeira. Dizia que sem meu apoio não conseguiriam se manter, que eu deveria entender que uma mãe nunca abandona a filha. Fechei os olhos, respirei fundo. Cada palavra era como uma punhalada. Não havia reconhecimento do que haviam feito comigo. Não havia arrependimento por me excluir do casamento, por tentar me declarar incapaz. Havia apenas a mesma exigência disfarçada de afeto. Passei o dia refletindo. A dor de constatar que minha filha ainda me via como uma carteira ambulante era imensa. Mas percebi que já não era a mesma mulher que chorava diante da sopa esfriando. Eu tinha aprendido a dizer não. E mais do que isso, tinha aprendido a viver para mim. Escrevi uma resposta curta. Disse que compreendia as dificuldades, mas que não enviaria dinheiro. Acrescentei que meu amor não estava em xeque, mas que só poderia existir se viesse acompanhado de respeito. Fechei o envelope e deixei na portaria para ser entregue. Não havia raiva no que escrevi, havia firmeza. Era a voz de uma mãe que finalmente tinha aprendido a impor limites. Nos dias seguintes não recebi retorno. Nem carta, nem telefonema. O silêncio de Camila era pesado, mas eu já sabia conviver com esse vazio. Ocupava o tempo com as aulas de pintura, com o grupo de apoio, com conversas com Dona Teresa. Cada pequena atividade me lembrava que a vida seguia. Algumas semanas depois, recebi a visita inesperada do farmacêutico, o Sr. Felipe. Ele contou que Rafael tinha passado novamente na farmácia, perguntando por mim, insinuando que eu estava doente. Felipe disse que não deu ouvidos e que me admirava pela coragem. Agradeci pela lealdade. Esse episódio reforçou em mim a certeza de que Rafael não desistiria tão cedo. Apesar disso, não permiti que o medo tomasse conta. Ao contrário, transformei cada lembrança amarga em combustível para seguir. Em uma das reuniões do grupo de apoio, compartilhei a história da carta. Algumas mulheres choraram, outras disseram que também recebiam apenas pedidos de dinheiro disfarçados de carinho. Expliquei como respondi com firmeza e muitas me agradeceram. Disseram que fariam o mesmo. Foi nesse ambiente que surgiu uma nova ideia. Uma das participantes sugeriu que eu registrasse minha trajetória em um livro. Ela dizia que muitas mulheres poderiam se inspirar ao ler. A princípio hesitei. Não me achava escritora. Mas quando voltei para casa e abri meu diário, percebi que já tinha material suficiente. Havia páginas e páginas cheias de sentimentos, de dores, de decisões. Bastava organizar. Comecei a escrever todas as tardes. Não buscava estilo perfeito, apenas sinceridade. Relatei desde os primeiros sacrifícios até a vitória no tribunal, passando pela exclusão no casamento, pelas noites, sem sono, pelo apoio de Dona Teresa. Cada capítulo era uma catarse.
Ao final de algumas páginas chorava, mas eram lágrimas leves, como se estivesse limpando a alma. Com o tempo percebi que escrever me libertava ainda mais. As palavras colocadas no papel ganhavam vida própria. Era como se eu deixasse para trás um peso que não precisava mais carregar sozinha. Enquanto isso, minha arte também florescia. Participei de uma segunda exposição coletiva. Dessa vez apresentei uma tela que retratava uma mulher diante de um portão fechado com as mãos firmes segurando a chave. O público me perguntou o significado. Respondi que era sobre abrir a própria vida depois de anos aprisionada. Muitas pessoas se emocionaram. A cada passo eu sentia que reconstruía não apenas meu presente, mas também meu futuro. No entanto, o fantasma de Camila ainda rondava meus pensamentos. Eu me perguntava se um dia ela se arrependeria de verdade, se algum dia nos encontraríamos em bases diferentes. Mas não deixava essas perguntas paralisarem meu caminho. Certa tarde, Dona Teresa veio me visitar e trouxe jornais locais. Em uma das páginas havia uma nota sobre casos de abuso financeiro contra idosos. Entre as referências estava uma breve menção ao meu processo sem citar nomes. A notícia destacava como mães e pais eram explorados pelos filhos e como alguns tinham coragem de reagir. Ao ler aquilo, percebi que minha luta já inspirava mais gente do que eu imaginava. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Pensei em Carlos. Disse em voz baixa que finalmente eu tinha entendido o que ele sempre dizia sobre limites no amor. Sorri sozinha. A sensação era de que onde quer que estivesse ele teria orgulho da mulher que eu me tornara. Continuei escrevendo o livro com disciplina. Cada tarde algumas páginas. Até que percebi que estava quase concluído. O último capítulo ainda faltava, mas eu sabia que precisava viver mais um pouco antes de fechá-lo. Queria que o final não fosse apenas sobre dor, mas sobre esperança. Um dia, ao sair da aula de pintura, encontrei Camila no corredor do Centro Cultural. Foi como se o tempo parasse. Ela estava mais magra, os olhos fundos, a expressão cansada. Me olhou rapidamente e depois baixou a cabeça. Não disse nada. Passou por mim em silêncio. Eu também não falei. Apenas senti o coração apertar. Não era raiva, era saudade misturada com a certeza de que ainda não havia espaço para reconciliação. Naquela noite escrevi no diário. Hoje vi minha filha, mas não trocamos palavras. Talvez ainda não seja a hora. Talvez nunca seja. Mas continuo o meu caminho. Não vou mais parar a vida esperando por ela. As páginas estavam quase completas. E eu sabia que quando chegasse o momento de concluir o livro, teria algo especial para contar. Algo que ainda estava por acontecer. Os dias foram passando e percebi que o livro estava quase concluído. Cada página escrita era como uma peça do quebra-cabeça da minha vida. Revivi memórias dolorosas, mas também registrei vitórias que nunca pensei que alcançaria. Quando reli tudo o que já tinha escrito, senti orgulho. Eu, Dona Mariana, uma mulher que antes se via apenas como sombra da filha, agora era protagonista da própria história. O livro ainda não tinha título. Pensei em vários. Sacrifício e dignidade. Uma mãe renasce. Nem todas as lágrimas são de derrota. Mas, no fundo, percebia que o título real era a própria vida. Mais importante do que o nome seria a mensagem que ele transmitiria. Uma noite recebi a visita de Dona Teresa. Ela trouxe bolos caseiros e sentamos na varanda. Contei a ela sobre o livro. Ela sorriu e disse que já era hora de o mundo conhecer a minha trajetória. Acrescentou que muitas mulheres sofrem caladas com medo ou vergonha. Sua história pode ser um espelho para elas, Mariana. Disse isso segurando minhas mãos com firmeza. Aquelas palavras ficaram ecoando. Na manhã seguinte, sentei diante da escrivaninha e escrevi o último capítulo. Escrevi sobre como a dor pode ser transformada em combustível. Como a exclusão no casamento, que parecia a maior derrota, se tornou o estopim para minha libertação.
Escrevi que o tribunal não foi apenas um espaço de julgamento, mas um palco onde declarei que meu valor não poderia mais ser negado. Escrevi que não perdi uma filha, perdi uma ilusão, e ganhei algo muito maior. Ganhei a mim mesma. Ao terminar o último parágrafo, fechei o caderno e respirei fundo. Lágrimas escorreram, mas eram lágrimas de vitória. Não precisei de aplausos nem de reconhecimento público. Bastava saber que tinha honrado a mim mesma. No entanto, a vida ainda reservava uma cena inesperada. Algum tempo depois, recebi outra carta de Camila. Dessa vez, quando abri, percebi uma diferença. As linhas não pediam dinheiro. Eram palavras de confissão. Ela dizia que havia sentido a falta da mãe, que percebia como suas escolhas a tinham afastado de quem mais lhe queria bem. Não era um pedido de reconciliação imediata. Era apenas um reconhecimento tardio. Chorei lendo. Não porque aquilo apagasse as feridas, mas porque mostrava que talvez ainda houvesse uma fagulha de humanidade dentro dela. Não corri para abraçá-la. Não ofereci dinheiro. Apenas respondi que as portas do meu coração estavam abertas, mas que agora a chave era o respeito. Essa troca não mudou tudo de um dia para o outro. Camila ainda seguia sua vida com Rafael. Eu seguia a minha. Mas dentro de mim senti que mesmo que a reconciliação não viesse, eu já tinha alcançado o essencial. Eu não precisava mais que ela me reconhecesse para existir. Eu já existia em plenitude. Com o passar dos meses, participei de novos encontros do grupo de apoio. Levei cópias impressas de alguns trechos do livro. As mulheres se emocionaram. Algumas pediram para levar para casa e ler novamente. Foi nesse momento que entendi que meu testemunho tinha saído do espaço privado e agora pertencia a muitas outras. Minha dor se transformara em esperança coletiva. Um dia fui convidada para falar em uma rádio comunitária. A entrevista foi simples, mas tocante. Contei como havia sido usada financeiramente, como fui excluída do casamento da filha, como enfrentei o tribunal e como depois de tudo reconstruí minha vida. Ao final, o apresentador me perguntou qual mensagem eu queria deixar para os ouvintes. Pensei por alguns segundos e respondi: nunca acreditem que amor significa anulação. Nunca se deixem reduzir a uma carteira com sentimentos. O amor verdadeiro exige respeito. Essa frase gerou repercussão. Recebi cartas de ouvintes, mensagens de mulheres que diziam ter encontrado coragem para mudar. Percebi que a luta que parecia tão pessoal agora tinha se tornado uma bandeira maior. Eu que antes me sentia sozinha na cozinha com uma sopa esfriando agora, era a voz que ecoava em muitas cozinhas, em muitas salas, em muitos corações. Numa tarde de outono, sentei na varanda do apartamento com uma taça de vinho. O céu estava coberto de estrelas. Pensei em Carlos, meu companheiro de juventude, que tantas vezes me alertara sobre os limites do amor. Sussurrei para o vento que finalmente tinha entendido sua lição. Senti que ele estaria orgulhoso de mim, não como esposa resignada, mas como mulher que descobriu o próprio valor. Nesse momento fechei os olhos e sorri. Não havia mais rancor, não havia mais peso. Havia apenas a serenidade de quem sobreviveu à tempestade e aprendeu a dançar sob a chuva. E assim termino a minha história. Não com um final de conto de fadas, mas com a verdade da vida. Perdi a filha que pensei que tinha, mas ganhei a mulher que eu mesma havia perdido dentro de mim. Descobri que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para dizer basta, nunca é tarde para renascer. O sentido desta trajetória não é apenas sobre mim. É sobre todas as mulheres que já se sentiram exploradas, desvalorizadas ou invisíveis. É sobre todas as mães que acreditaram que amar era dar tudo sem medida e que um dia descobriram que isso as deixava sem nada. É sobre todas que ainda choram em silêncio achando que não têm escolha. Eu digo a cada uma delas: vocês têm escolha. Vocês têm direito à dignidade. Vocês têm direito a viver por vocês mesmas. Se esta história tocou o seu coração, eu lhe peço algo muito simples. Deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal.
Assim poderemos compartilhar mais histórias que inspiram mais relatos que despertam coragem. E quero propor também um gesto simbólico. Se você acredita que o respeito deve sempre caminhar junto com o amor, deixe nos comentários a palavra coragem. Quero ver quantas pessoas estão dispostas a transformar dor em força. Minha jornada terminou em liberdade, mas a sua pode estar apenas começando. Não espere ser excluída de uma festa para perceber o seu valor. Não espere ser levada a um tribunal para levantar a cabeça. Comece agora. Ame-se. Respeite-se. Escolha-se. Sou Dona Mariana. Tenho 63 anos. Perdi uma filha para a ganância, mas ganhei uma vida inteira de volta. Essa é a maior vitória da minha existência. E é com essa mensagem que me despeço. Muito obrigada por acompanhar minha história. Espero que ela tenha lhe dado forças para olhar para si mesma e encontrar a coragem que talvez estivesse escondida. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a compartilhar histórias que nos ensinam a lutar, a resistir e a nos reencontrar. Até breve.